Bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos começando um especial do Você com Inês e Sandra, que é uma live que normalmente acontece às terças-feiras na nossa página Chega de Medo e Ansiedade aqui pelo Instagram. Só que nós estamos fazendo algumas edições especiais por conta de toda essa questão que a gente tem vivido a respeito da pandemia do coronavírus, da Covid-19. E hoje nós temos uma convidada muito especial, já já eu vou apresentá-la para vocês. E deixa eu me apresentar primeiro. Para quem está entrando pela primeira vez aqui na página, eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a Sandra, a minha parceira de trabalho, nós temos esse jogo juntas aqui, fazendo lives, fazendo vídeos. A gente tem uma página no Facebook, um canal no YouTube, um Telegram, aqui no Instagram, um site, todo voltado para ajudar você a vencer a sua ansiedade, a conseguir dizer realmente chega de medo, chega de ansiedade, para você poder aproveitar mais a sua vida. Pessoas que sofrem de ansiedade, quem tem um transtorno ansioso, costuma ter muitas dificuldades, né, para levar a vida, porque é tomada por medos, tem a questão dos sintomas de ansiedade que são muito incômodos, né, são muito desconfortáveis, então é bastante comum que a pessoa que sofre de ansiedade, infelizmente, vive numa espécie de travamento na vida. E na nossa página, eu e a Sandra, nós temos desenvolvido um trabalho já há alguns anos. A Sandra também é especialista em tratamentos para ansiedade, eu sou terapeuta, ela é psicóloga. E essa semana aqui, já umas 2 ou 3 semanas que a gente vem trabalhando firmemente para levar conteúdo de valor para você e você poder cada vez mais lidar melhor com a sua ansiedade. Esse período que nós estamos vivendo aqui, inclusive esse período de isolamento social, né, de distanciamento social, ele tem aumentado muito a nossa ansiedade de uma forma geral, né? Todos nós estamos mais ansiosos, mais tensos, até porque a ansiedade é medo do futuro. E quando a gente olha para o futuro e simplesmente a gente não sabe como será o futuro, de fato a gente nunca sabe, tá? Mas imagine um momento como esse que nós estamos vivendo. Então é bastante comum que a ansiedade aumente em momentos em que nós estamos mais tensos, mais preocupados, com medo do futuro. E esse aqui é o momento perfeito, né? Então é por isso que a gente tem feito esse trabalho. A doutora Lígia, que é a nossa convidada de hoje, já está aí, já vou chamá-la para entrar. E nós escolhemos um tema para falar hoje a respeito da diabetes, né? As pessoas que já desenvolveram diabetes, que têm diabetes, são pessoas que estão sendo consideradas pessoas pertencentes ao grupo de risco. Então nós temos feito lives com pessoas que podem contribuir para que a gente ajude todo mundo a atravessar essa fase de uma maneira mais tranquila. Então, nós temos uma série de perguntas, né, para entrevistar, né, para conversar com a doutora Lígia. Ela é uma pessoa muito simpática, está dando uma parte do seu tempo para poder trabalhar aqui com a gente e responder as nossas perguntas. A gente está num replay dessa live, porque na semana passada o Instagram não rodou, ficou derrubando a nossa live caiu umas 10 vezes, aí nós resolvemos abortar a missão e refazer a live hoje. Então, bora lá, vou chamar aqui a doutora Lígia para entrar com a gente. Ela já está prontinha aqui, só esperando, só um minutinho. Vamos, Lígia. Opa, acho que não deu certo ainda. Deixa eu aproveitar enquanto isso e colocar o título aqui da nossa live. Assim a gente já vai deixando fixado para quem entra na live saber do que nós estamos falando. Então, o nosso tema é: tenho diabetes, o que eu preciso saber? É um especial a respeito do coronavírus. Deixa eu procurar a doutora Lígia de novo aqui, porque não deu certo a chamada para ela. Vamos lá. Ih, tá parecendo que ela não pode participar. Espera aí. Bom, vamos aguardar um pouquinho. Talvez, doutora Lígia, seja bom você sair e entrar novamente, porque a gente não está conseguindo te chamar. Bora lá. O Instagram às vezes faz essas coisas, né? Nós temos muitas regalias, muitas coisas boas-vindas do mundo digital, mas às vezes, né, dá umas travadas aí, dá uns probleminhas e a gente tem que administrar, né? O mundo digital, ele é muito bom, ele nos ajuda em muito, desde que somente se ele não trave. Então vamos lá, vamos esperar ela entrar novamente. Oi, Ceissa, boa tarde. Deixa eu cumprimentar a galera aqui. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Lurdinha. Boa tarde, Mari, Lena. Quem mais? Maísa, Mauricéia. Sejam todos, todas bem-vindas.
Enquanto a doutora Lígia está se organizando aí para entrar, ela disse oi, vamos chamá-la novamente. Compartilha a nossa live. Logo aí embaixo da live tem um aviãozinho aí que parece uma asa delta. Isso daí é para você convidar outras pessoas a compartilhar a live. Então, manda para alguém aí que você sabe que seria legal participar aqui da nossa entrevista com a doutora Lígia. Vamos ver se agora vai dar certo. Opa! Agora acho que vai, agora acho que vai. Eba! Aleluia, irmãos! Ai, que bom, e Ana? Boa tarde, Ana. Oi, Sandra. Tá entrando uma galera aí, doutora. Tudo Muito bem? tarde. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Hoje você tá me ouvindo, tá me vendo? Tô te ouvindo, tô te vendo, tá tudo lindo e maravilhoso. Vamos ficar aqui só rezando para continuar assim. Isso. Seja muito bem-vinda. A gente começa te agradecendo, né, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui conosco pela segunda vez, né, depois daquela confusão que foi a live da semana passada, que não rodou de jeito nenhum. Mas hoje nós estamos assim de dedinhos cruzados que vai dar tudo certo. Então, eu que agradeço Eu gostaria você. que você apresentasse para a gente. Então, meu nome é doutora Lígia Delboni Marques Pessoa. Eu sou médica já tem 15 anos, endocrinologista há 10 anos, trabalho aqui em Indaiatuba. Tenho um carinho todo especial aí pela Sandra. Eu falo que pedido dela não é pedido, é uma ordem. E agora já tem de você também. Obrigada. E aí, o que precisar de ajuda, vamos tentar colaborar aí. Se a gente conseguir deixar, pelo menos os diabéticos menos ansiosos, eu já fico feliz. Exatamente, exatamente. Esse tema, né, por si só já é um tema que é bastante ansiogênico para nós, esse momento que nós estamos vivendo, né? Tá todo mundo com a ansiedade um pouquinho mais acima, um tantão mais acima, e tem gente que está com a ansiedade muito acima, porque realmente é um momento de muita tensão para todos nós, né? Porque a gente não tem todas as informações, porque realmente a gente não sabe, né, como as coisas vão ficar. Então, como você é especialista nessa área de diabetes, a Sandra te fez esse convite. E vamos lá, Vamos tudo lá. bem? Tudo bom? Beleza. Quem está assistindo a gente aí, manda uma mensagenzinha contando de onde você está nos assistindo, de que cidade, de que estado. E diz pra gente também se a qualidade da transmissão tá ok para você, se você está nos vendo bem e nos ouvindo bem. Daqui a pouco eu vou lendo aí. Então vamos lá, vamos começar, doutora? Vamos lá. Bora lá. Então a gente tem uma pergunta, né? Nós temos uma listinha de perguntas aqui, a gente tem mais ou menos uns 55 minutos para conversar, então bora lá. A primeira pergunta que a gente quer te fazer é a seguinte: por que o diabético corre mais risco de se contaminar com o coronavírus? E se é isso mesmo, né? Se ele corre realmente mais risco? Me conta aí. Então, na verdade, ele não corre mais risco de contrair o coronavírus, né? O diabético tem igual todo mundo da população o mesmo risco de pegar a doença. O que o diabetes tem é mais risco de evoluir para uma forma grave. Então, uma vez a pessoa Uhum. adquirindo a doença, o diabetes ele tem um estado hiperglicêmico, né? Ou seja, ele tem uma glicemia elevada, e essa glicemia elevada faz dar uma retardada e uma diminuída na resposta imune. Então, é como se o vírus entrasse e ele pudesse se alastrar no organismo antes que o diabético tenha uma resposta. Então, por isso que se ele adquirir a doença, ele evolui mais rápido para uma forma mais grave. Entendi. Então, o diabetes deixa ele mais vulnerável, mais sensível à evolução da doença, não necessariamente a contrair ele igual a todo mundo. Qualquer um de nós pode contrair o vírus. Exatamente. Ele não é mais fácil de contrair, ele é mais fácil de desenvolver uma forma grave. Certo. Ok. E quem tem a diabetes do tipo 1 ou do tipo 2 corre os mesmos riscos ou tem alguma diferença? Até se você puder dar uma explicadinha no que é tipo 1, tipo 2. Então, assim, o diabético tipo 1 geralmente acontece mais em criança, né? É quando a pessoa nasce geneticamente com uma deficiência em que você não tem a produção de insulina. Então, o paciente não tem insulina, ele necessariamente vai precisar de uma insulina injetável, vai ser tratamento com insulina a vida inteira. Diabético tipo Uhum. 2 é uma resistência na ação de insulina. Então, o paciente tem insulina, geralmente ele tem até uma insulina a mais do que a população normal, mas essa insulina não age. Então, a gente geralmente usa remédios para sensibilizar a insulina. Então, o que é isso? Para você fazer com que essa insulina possa agir.
E aí, geralmente, pessoal mais de idade, pessoas mais obesas, pessoas que têm uma vida mais sedentária, que fazem com que essa insulina não haja corretamente. Entendi. E aí, no caso, com relação ao coronavírus, os riscos são iguais, são diferentes? Encaixa Assim, naquele caso? o diabético tipo 2, como ele é mais velho e ele já tem, às vezes, mais comorbidade, ele tem mais risco de evoluir para uma forma grave do que um diabético tipo 1. Tá, tá. De novo, a gente está na mesma questão, né? O risco maior para evoluir para a Isso. doença mais rapidamente do que contrair. Contrair é a mesma coisa. Exatamente. Tá. Muito bem. E quem é pré-diabético? Inclusive, eu tenho uma dúvida sobre isso, né? Se existe mesmo essa coisa de pré-diabético, né? Ou você é diabético ou você não é, como é que é isso? E se quem é pré-diabético corre menos risco do que quem já é diabético mesmo? Então, diabetes não é igual gestante, diabetes tem pré, né? Então, assim, o que é esse pré-diabetes? Então, assim, tem alguns critérios que a gente fala para fechar esse diagnóstico de diabetes, né? E aí, vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, se uma glicemia normal é até 99, né? Se você tem ela Uhum. acima de 126, você é diabético. Se você fica entre o 99 e o 126, é o que a gente chama de pré-diabetes. Ah, Outro jeito que é o chamado pré-diabetes, se você faz aquele teste de açúcar, que você toma aquele líquido e fica várias vezes colhendo a glicemia, né? O normal, depois desse líquido, é chegar até 140. Acima de 200 a gente considera diabetes. Se você fica nesse tempo, aí, né, nesse valor entre 140 e 200, é mais um critério de pré-diabetes. E um outro critério que a gente usa bastante é um exame que chama hemoglobina glicada. O que é isso? É um exame que mostra a glicemia dos últimos 3 meses. Ele faz uma média. Esse exame, o normal é até 5,7 e o diabetes acima de 6,5. Então, se você fica nessa faixa entre 5,7 e 6,5, também é o pré-diabetes. E aí você perguntou, ele tem mais risco, né? O que faz o risco é a hiperglicemia. A hiperglicemia é que dá um prejuízo no sistema imune. Então, como esse ah, paciente, ele tem um estado glicêmico que a gente chama maior do que uma população normal, ele tem um risco. Ele tem um risco bem menor do que um diabético já instalado, porque quanto pior a glicemia, pior vai ser a resposta imune, e então a evolução vai ser mais grave. Mas ele já tem uma pior resposta do que um paciente euglicêmico, que tem uma glicemia normal. tá, tá. Então ele está um pouco mais vulnerável também à evolução da Ex- doença. Exatamente. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês quiserem colocar para a doutora Lígia, deixa nos comentários. Eu tenho uma listinha de perguntas aqui para ela. Mas ao final, se a pergunta que você fez ela ainda não respondeu, a gente tiver um tempinho, né, doutora, dá para responder, né? Aliás, quanto tempo nós temos? Como é que você está de horário? Não, tá tranquilo. Acho que a Sandra tinha falado 1 hora que dá para fazer a live. Enquanto o pessoal quiser Beleza, perguntar, a beleza. gente responde. Se eu souber, a gente responde. Beleza, com certeza. Bom, vamos lá. Se quem tem a diabetes é uma criança ou um adolescente, ela tem os mesmos riscos de uma pessoa idosa e diabética? Qual que é a diferença aí? Então, assim, eu vou falar. Se um diabético idoso, como eu já falei antes, ele tem mais risco por conta da idade e por conta das comorbidades. Agora, especificamente os adolescentes, como eles sofrem bastante flutuação hormonal por conta dessa fase da adolescência, a compensação do diabetes dele é pior, né, geralmente. Então, Uhum. ele tem que fazer mais pontas de dedo, aplicar mais vezes insulina, e isso torna vamos dizer assim, a compensação dele mais complicada, porque é difícil de você fazer isso várias vezes por dia. Então, se ele tiver o adolescente, né, com uma glicada, que a gente fala, com essa média e com a variabilidade glicêmica, que provavelmente eu vou falar isso mais para frente, né? Se tiver tudo bem, ele corre menos risco que o idoso. Agora, se ele, devido a essa dificuldade inerente a essa faixa etária, tiver alterado, aí ele tem um risco maior. Criança Tá. não. Criança, pelo tudo que a gente tem visto até agora, porque o coronavírus é tudo muito novo, tudo a gente está descobrindo, mas parece que criança tem uma evolução melhor. Tá. É que, na verdade, quando você soma a idade com a diabetes, entre aspas, é como se você estivesse colocando dois grupos de risco, né, na mesma pessoa, né? Ela se encaixa em duas situações, né?
E muitos diabéticos não tem só diabetes, ele tem hipertensão, ele tem colesterol alto, às vezes ele Sim, tem uma cardiopatia. Então aí você vai somando fatores de risco que vai deixando ele mais vulnerável ainda, né? sim, sim. Tá. Bom, esse mesmo risco com relação ao coronavírus, o diabético teria quando pega uma gripe, uma pneumonia, de ter essa evolução, né? Como a gente está vendo dentro do coronavírus, o diabético ele teria para outras gripes, outras situações também? Sim, essa hiperglicemia causando essa deficiência no sistema imune ocorre tanto para bactéria, então uma pneumonia, por exemplo, bacteriana, quanto para vírus, coronavírus ou qualquer outro vírus, quanto para fungo. Então, por isso também diabético tem risco de candidíase oral, genital. Então, ou a deficiência imunológica do diabético não é específico para o coronavírus, são para vários, todos os vírus, Tá. bactérias e fungos também. E até semana passada eu tinha comentado que o Bruno Halpert, que é um especialista de São Paulo, né, do Hospital das Clínicas, ele publicou que antes mesmo do coronavírus já tinha um estudo, né, que se o paciente tem uma glicada menor que 7, ele tem 3 vezes menos risco de morrer do que por infecção, né, do que se ele tem uma glicada acima de 10, que é aquela média que a gente comentou. Então, assim, Uhum. quanto melhor compensado você tiver do seu diabetes, melhor o seu sistema imune e menos Uhum. risco de você ter uma evolução de coronavírus ou de qualquer outra infecção. A gente sabe até questões de cirurgias, de cicatrização, tudo é mais complicado, né, quando a gente está no caso do diabetes, né? Exatamente. Os riscos são maiores, né? Muito bem. É, quais são os principais cuidados que um diabético precisa ter em relação ao coronavírus, talvez até de uma forma geral? O que que você sugere? Então, o que eu brinquei semana passada é que ele precisa fazer agora na época do coronavírus o que a gente pede para ele fazer o ano inteiro. Então, assim, se ele tiver um cuidado na alimentação, então ingerir mais fibra, o que eu falei agora há pouco da variabilidade glicêmica é assim, mais uma das coisas que piora bastante o sistema imune do diabético é essa variabilidade glicêmica, né? Então, o que que é isso? É um diabético, por exemplo, que ele acorda com uma glicemia boa, uns 80, 90, que seja 100, vamos considerar isso bom. Aí ele tem uma alimentação errada no café da manhã. Então ele come muito carboidrato, come pão, come de uma maneira Uhum, errada. Aí a glicemia sobe demais, vai para uns 250. Aí ele fica meio com peso na consciência, fica muitas horas sem comer. E aí essa glicemia cai, dando um estágio de hipoglicemia. Essa hipoglicemia dá fome, aí ele come de novo, então sobe de novo. Então ele fica numa montanha russa de variações de glicemia. E isso é um dos principais prejuízos para o sistema imune. Então, o que a gente fala, tenta fazer uma alimentação regrada, sempre, mas nessa época mais do que nunca. mais ainda. Então, como que você pode diminuir essa variabilidade glicêmica? Então, você pode ingerir fibras. E aí, o que que é essas fibras? Então, é você de manhã, por exemplo, comer um cereal integral, tentar passar tudo, o pão, se for comer pão, comer integral. Se você for comer arroz, comer integral. Você comer a fruta com a casca, porque as fibras estão na casca. Então, não tomar suco de fruta, comer a fruta com a casca, a laranja com o bagaço. Então, tudo isso você diminui o esvaziamento gástrico, você retarda esse esvaziamento gástrico, você diminui essa variação glicêmica e você está ajudando o seu diabetes, no caso, o sistema imune. Então, essa é a principal dica. Outra coisa que a gente sempre pede, atividade física. Então, o Uhum. mínimo que a gente recomenda são 3 horas de atividade física por semana, né? Já tem estudo mostrando que se você fizer 3 vezes de 1 hora ou 6 vezes de 1 hora, presta a questão do diabetes, está na mesma. Então, agora, hoje em dia, tem muitos programas, né? Eles estão disponibilizando muitas coisas online. Então, não é desculpa de Sim, estar em casa, estar em quarentena, que não dá para fazer atividade física. Então, põe meia é. hora de manhã, meia hora à tarde, dá um jeito, faz 3 horinhas na sua semana, não vai te tirar do que você esteja trabalhando a mais em casa ou com criança, dá para fazer. Faça essa atividade física. Outra coisa que a gente pede, toma o remédio direitinho. Porque a médica passou um monte de remédio. Eu acho que se eu tomar metade já tá bom. Não, não tá bom. Se ela passou todos esses daí, É toma porque é isso, direitinho. né? É porque é isso. Então, o que eu falo, se fizer essas 3 coisas, o ano inteiro, excelente. Se fizer essas 3 coisas agora na hora do coronavírus, ó, coraçãozinho já. Então, tomar o remédio. Talvez, né, essa condição ansiosa, porque a ansiedade é medo, né? Medo do futuro. E a gente, eu acho que, sei lá, o medo básico de todos nós, de todo mundo, tem o medo de morrer, né?
De repente, por conta de toda essa conversa que está no ar aí, talvez até por medo as pessoas usem isso em prol de si mesmas e se cuidem, né? Exatamente. Se isso se daí virar um hábito, né? A gente, Exatamente. a gente consegue, vai conseguir uma melhora enorme dos pacientes daqui para frente. Exatamente, quem sabe, né? Deixa eu fazer um parênteses novamente para você que está entrando agora aqui na nossa live. Eu estou com a doutora Lígia Pessoa, que é médica endocrinologista, e nós estamos falando sobre a diabetes e os riscos, né, para o coronavírus. Uma pessoa que tem diabetes, o que que ela precisa saber para se manter saudável durante todo esse período o mais possível, não, o melhor possível. A gente tem uma pergunta aqui, doutora, deixa eu dar uma olhada se é algo que a gente pode responder e depois a gente continua com as nossas aqui. A Stephanie Barcelos, ela está perguntando, doutor, eu fiz um exame no ano passado, na metade do ano, e a minha glicemia deu 150 em 11 horas de jejum. Vou continuar aqui. Fiz a curva glicêmica, deu normal, porém subiu um pouco. Estou com medo de estar com diabetes. Então, 150 com uma glicemia com 11 horas de jejum, a gente nunca fecha diagnóstico com um exame só, né? A gente precisa de pelo menos 2 exames alterados para fechar, para bater o martelo aí. Mas 2 exames acima de 126 já é diabetes. Essa Uhum, curva glicêmica, ela falou deu normal, mas ela não falou os valores aí, né? Então precisaria uhum, ver. E outra coisa que a gente usa também é pedir a curva de insulina, que é por conta daquela resistência à insulina que a gente falou no começo. Então, tem alguns valores também que a gente, quando peça a curva glicêmica, a gente já pede essa curva de insulina, para a gente ver se vale a pena entrar com algum remédio sensibilizador de insulina para ajudar esse pâncreas aí a trabalhar, ajudar essa uhum. insulina a pegar esse açúcar, tirar do sangue e colocar dentro da célula, né? E não ficar esse excesso de insulina circulante que dá vários sintomas, né? Até da alteração menstrual, não sei se é o caso dela, mas em mulher, ai, não sei o que está acontecendo, que minha menstruação não está vindo direito, às vezes você vai ver que a paciente está com insulina a mais, né? Hum. Então, essa pergunta dela aí, eu fico meio. Teria que fazer mais uma glicemia de jejum, né, para ver se realmente está alterada e ver quanto deu essa curva aí, né? Sim, faltam elementos, né, para a gente ter É. fechar uma questão. Sim. Bom, quem está recebendo a resposta, coloca aí para a gente se deu para entender, se tem mais alguma coisa para perguntar, ok? E aproveita, galera, você que entrou agora, compartilha a nossa live. Tem esse aviãozinho aí embaixo, parece uma asa delta. Quando você clica aí, abre a sua lista de contatos. Então, convida mais pessoas para participar da live, porque esse assunto é bem importante. Bom, a Catarina fez uma pergunta também. O que fazer diante da ansiedade que aumentou? Eu acredito que com esse momento aqui, né? E como tenho diabetes, como não comer doces? Pergunta, hein? Essa pergunta eu vou dividir com a Inês. Então, agora, ela controla a ansiedade, eu controlo a glicemia, Isso, tá vamos bom? fazer uma parceria aqui. Então, uma das coisas que mais diminui a vontade de comer doce é fazer atividade física, né? Então, você fazendo atividade física, você libera ocitocina, você libera um monte de outros hormônios e que, além de diminuir a ansiedade, diminui a vontade de comer doce. Então, ou você tentar, vamos dizer assim, usar tem algumas outras coisas que a gente pode comer que dão uma melhorada na vontade de comer doce, né? E fibras é uma delas, como eu falei antes. Se você passar as Uhum. coisas para integral, você já vai sentir uma saciedade e uma diminuição da necessidade de doce. Agora, a dica da Hum. Inês para diminuir a ansiedade nesse período, até eu vou anotar aqui no papelzinho. Vamos lá. A questão da ansiedade é assim, a gente sabe, eu até no comecinho da live, quem entrou depois talvez não tenha ouvido, né? Esse momento que todos nós estamos vivendo, que eu falo que é um momento quase que planetário, né, doutora? Não é um momento da minha casa, do meu bairro, da nossa cidade, é uma coisa mundial que nós estamos vivendo. Como é um desafio grande esse que nós estamos enfrentando, isso faz com que a nossa ansiedade aumente naturalmente. Então, mesmo pessoas que não desenvolveram um quadro de transtorno de ansiedade estão se percebendo mais ansiosas. Parte disso tem a ver com uma espécie de desinformação que a gente tem. A gente sabe que a gente não tem acesso a todas as informações, nem teria como. Então, a gente ouve as coisas meio picadas e aí não sabe se é isso, se é aquilo, a gente fica realmente com medo. Essa coisa de números, né? Ah, lá na Itália, lá não sei aonde, morreram tantas pessoas. A gente tem medo que isso chegue na família, que chegue perto de nós. Então, qual que é a nossa sugestão para este período?
concentre-se mais em você, no seu momento. Então, nós estamos falando aqui dos diabéticos, das pessoas que sofrem de diabetes. E a doutora Lígia está trazendo uma série de orientações para você fazer no seu dia a dia, melhorar a sua alimentação, ingerir mais fibras, acho que água também, né? Hidratar-se bastante, praticar exercícios físicos. Ah, mas eu não posso sair, né? Estou no isolamento social. Beleza, vai para frente da televisão, do seu celular, no canal do YouTube está cheio de pessoas ensinando, dando aulas lá de exercícios. A gente brinca, a gente fala assim, se não surgir nada mais interessante, faça lá 200 polichinelos, aquele que você pula assim, bate o braço e a mão, para você poder movimentar tudo isso. Vai fazer faxina em casa, vai lavar o carro, vai andar, vai subir a escada, tem muita coisa. Vai Exatamente. subir, vai limpar o armário na parte de cima, você sobe e desce a escadinha. Várias vezes, exatamente. A gente fala, uma vez eu vi uma coisa muito interessante, um médico, inclusive, estava dando uma entrevista na TV, e ele falou assim que por hábito a gente coloca as coisas que a gente precisa mexer tudo perto da gente. Então, se eu tenho uma escrivaninha, que eu boto todas as gavetinhas, ele fala, não, tem que botar tudo longe. Para cada vez que você precisar de alguma coisa, você tem que levantar e ir lá pegar. Se for no alto, tem que pegar uma escada e subir. Então, essa atividade é importante, o exercício físico é importante. E, lógico, nós não podemos ficar, eu estava falando sobre ansiedade, né? Nós não podemos ficar aqui no mundo feito uns alienados, sem saber de nada. Então, escolha um momentozinho do dia, 10, 15 minutos, para dar uma atualizada nas informações e saia da frente da televisão, saia do celular, saia das redes sociais, onde as pessoas estão se matando nas redes sociais. Tudo isso faz a nossa ansiedade ir escalonando. E quanto mais a ansiedade está alta, mais reações a gente tem. Para quem tem problema com doce, doce é uma energia pronta, é um prazer imediato. Então, estou lá tensa, ansiosa, como um docinho. Só que rapidamente isso é queimado, eu preciso de mais, de mais, de mais. Então, organize a alimentação, atividade física, água e saia da frente dos noticiários, principalmente os sensacionalistas. Oi, Inês, você falou isso do pegar imediato, eu lembrei de um estudo que tem muito legal e que ele fala assim, que quanto mais longe você ficar da cozinha, já tem um estudo mostrando que você ingere menos caloria. Porque, por exemplo, se o seu quarto, onde você trabalha, fica mais longe do acesso à comida, você fica meio com preguiça de ir e acaba não lembrando, acaba se distraindo com outra coisa. Agora, se você fica perto, ou se você fala assim, vou deixar aqui, né? Vou trabalhar no quarto comigo. Exatamente. Vou levar para o quarto comigo, alguma coisa assim, tá fácil. Então você vai, então eu vou pegar um. Então, assim, faça isso, coloque as coisas mais apetitosas para você, né? Cada um tem suas preferências, lá em cima do armário. Se cada vez que você tiver que pegar, você tiver que subir a escada, primeiro você vai desistir. Duas vezes. Se você não desistir, você vai ter que subir a escada para pegar. Então já é uma dica boa. Exatamente. E a gente tem visto isso, né? Esse excesso de acesso à informação aumenta a nossa ansiedade. Até porque é uma coisa muito dinâmica, esse momento ele está muito dinâmico, ninguém sabe ao certo como as coisas vão ficar. Então, um vem dar uma notícia, todo mundo, aí vem outro falando, não, não é isso não, gente, né? Nessa brincadeira, a gente vai oscilando junto, né, com o que está sendo passado. E tudo isso é ansiogênico. Então, a nossa dica abandona um pouco isso. Viva o teu momento, se cuida, né? Para que a coisa flua melhor. A gente tem uma outra pergunta aqui. Oi? Faça a sua parte. Faça a sua parte, exatamente. Tem coisas que a gente não controla, né? Fica naquilo que você controla. Se você controla a sua respiração, a sua alimentação, seu nível de exercício físico, né? Ok. A Ana Dourado, ela tem também uma pergunta. Um exame de glicemia glicada que deu 5,8 é considerado pré-diabetes? A nutricionista falou que pode ter sido apenas a alimentação pontual que forneceu esse resultado. O que a senhora aconselha fazer? Então, quando é uma glicemia de jejum, a gente fala que pode ter sido a alimentação do dia anterior, ou às vezes não fez o jejum direito. Mas a glicada, ela é um exame que mostra a média dos últimos 3 meses. Então, assim, pode ser uma alimentação, mas uma alimentação errada, pelo menos há 3 meses. Então, o que eu oriento meus pacientes, por exemplo, é o que eu falei, eu nunca peço um exame só. Então, se a glicada tá 5,8, mas a glicemia de jejum tá normal, a gente pede para fazer a dieta correta, pede para fazer atividade física, melhorar essa alimentação, e aí a gente pode repetir ou uma curva, que nem eu falei, que é aquele exame que você toma, aquele líquido, e aí você fica de meia em meia hora colhendo açúcar, eu peço insulina junto, né?
Ou senão a gente pede pós-prandial, que é um exame que você colhe em jejum, almoça, 2 horas depois do almoço você faz de novo. Então você testa a produção de insulina do seu pâncreas em jejum e como que ela está a produção depois de alimentar. Então tem vários exames que a gente tem para fazer um comparativo, se essa glicada aí ela é isolada, é só ela que está alterada, ou tem mais dados aí que aí a gente fica com um pouquinho mais de cautela. Exatamente. A Catarina está agradecendo pelas dicas e diz que vai se exercitar mais e diz que está amando a nossa live. Bora lá, parabéns, Catarina. Firme aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Por enquanto, não. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas, então. Bom, além daqueles cuidados que você falou agora há pouco, doutora Lígia, da alimentação, da prática de exercícios físicos, tem algum procedimento que a pessoa que tem diabetes precisa ou pode fazer para diminuir os riscos relacionados ao coronavírus? Então, os riscos de contágio são os mesmos da população geral. Então, é evitar aglomeração, máscara se for sair de casa, lavar a mão com água e sabão, álcool gel. Então, os riscos de adquirir o coronavírus são os mesmos riscos da população geral. Então, é o mesmo cuidado que todo mundo tem que ter. Uhum, perfeito. Isso aí se aplica a todos, não importa a idade, não importa nada. Não, não importa nada. Muito bem, a Ana Dourado está agradecendo também. Foi muito boa a orientação e está dizendo que a live está excelente. Que bom. Deixa eu ver aqui, a Stephanie está perguntando se ela pode mandar foto do exame para você, doutora. Aqui estava falando dos exames dela. Então, mas aí, olha, eu não entendo nada de tecnologia, eu não sei como que mandaria esse exame. Tá. Se você quiser, Stephanie, manda para a gente no inbox da nossa página e depois eu encaminho para a doutora. Pode Tá ser. bom? Beleza. E aí, qualquer coisa, se precisar ter outro tipo de orientação, a doutora dá. Certo? Muito bem. Bom, se eu sou diabética e eu tenho parte dos sintomas que eu considero sendo os sintomas aí da coronavírus, imagino que eu estou com sintomas da coronavírus. O que que eu preciso fazer? Então, eu sou diabética e já estou achando que eu estou com os sintomas. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes mandou uma carta normativa para a gente falando sobre isso. Então, o que que eles falaram? Diabético, ou qualquer pessoa que tiver sintomas leves, então é tosse, febre baixa, espirro, sintomas gripais, tem que ficar em casa. Então, não é porque ele é diabético, a princípio, que ele já tem que ir para o pronto-socorro ou para uma unidade básica de saúde. Agora, se ele tiver alguns sintomas de alerta que a gente fala, então se essa febre ficar alta, se essa febre persistir, ou se ele tiver falta de ar, que é o principal risco para diabéticos e para toda a população, pronto socorro. Uhum, tá, ok. Bom, quais são as dicas? Essa pergunta que é uma ótima pergunta. Quais são as dicas para uma pessoa que tem diabetes não se desesperar nesse momento? Porque está todo mundo desesperado. Se a pessoa tem diabetes, eu acho que o desespero dela está triplicado, né? Você tem alguma dica, doutora? Então, eu acho que as dicas é tudo que a gente está falando até agora. Então, a dica é, não é porque você tem diabetes que você vai pegar o coronavírus se você sair, for na padaria ou for na esquina, você não tem mais risco de pegar a doença. Tem, assim, um risco de evoluir para uma forma grave se o seu diabetes não estiver controlado. Então, assim, se você está fazendo tudo certinho, se sua glicemia está boa, se sua média está boa, se você está tomando remédio, se você está ingerindo água, se você está se alimentando bem, então, assim, se os seus exames estão controlados, você é igual, o risco é igual a qualquer outra pessoa. Então, não precisa se desesperar, falar, gente, eu sou diabético, agora acabou, já vou fazer meu testamento. Não, não é por aí. Então, assim, foca no que funciona, né? Isso mesmo. Corrige os seus erros alimentares, corrige a sua falta de atividade física, corrige a sua alimentação e fica tranquilo, porque se você estressa, você libera cortisol, o cortisol é um contrarregulador de insulina, sua glicemia vai piorar e você vai ter mais risco. Então, relaxa. Se você relaxar e fizer tudo direitinho, você já vai estar com o mesmo risco da população. E aí, isso aí a gente não tem como controlar, né? Acho que aí vão estar todo mundo no mesmo barco e aí é fazer as medidas sanitárias aí que têm sido feitas. Exatamente. Eu ia fazer um comentário mesmo sobre essa questão
do emocional, né, que a gente fala, a parte emocional da pessoa que sofre de diabetes. E realmente, né, quanto mais tensa ela fica, mais ela se desregula e se desregula, libera o cortisol e a coisa vai virando uma bola de neve, né? Exatamente. E aí, às vezes, ela tá mais ansiosa e ela come errado, porque ela fala, já tô ansiosa, e ela vai lá comer o doce. Então, assim, não ficar ansiosa é um dos grandes tratamentos do diabetes. Sim, a gente tem ensinado muito na nossa página, nas nossas lives, isso para a população em geral, então com certeza serve para os diabéticos também, né? Que é trabalhar bastante a respiração, porque existe um trabalho feito com a respiração, a gente chama de respiração diafragmática ou respiração abdominal, que é aquela respiração onde você inspira o ar pelo nariz e solta pela boca no dobro do tempo da inspiração. Então, se você levou 3 tempos para inspirar pelo nariz, solta o ar pela boca em 6 tempos. E quando você inspirar, coloca a mão em cima da barriga e sente a barriga subindo, e quando você soltar o ar, sente a barriga murchando. Você fazer alguns ciclos dessa respiração durante alguns minutos é ansiolítico, abaixa o seu nível de ansiedade. Então é importante também cuidar daquilo que a gente controla, como a gente falou agora há pouco. Você controla a sua respiração. Então, prestar atenção, ter isso como uma meta diária, fazer esses ciclos 2 ou 3 vezes por dia, até para aprender, porque a gente não tem hábito de fazer respiração abdominal, a gente respira aqui em cima, né? Respiração mais torácica. Então, fazer essa respiração, treinar bastante, porque a hora que a ansiedade começa a subir, você vai lá e respira. Só essa inspirada, soltada e soltando pela boca, a gente já dá um, né? E aí, de repente, as outras coisas vão vindo na carreira disso, né, doutora? É. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Não, por enquanto não temos. Vamos para a próxima. A medicação que o diabético precisa tomar piora a Covid-19? Tem alguma interferência? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes também mandou uma carta falando sobre isso. Tem alguns medicamentos que estão sendo estudados como possivelmente piorando a evolução. Então, mais uma vez, não é o contágio, né? É a evolução. Então, quais são os medicamentos que estavam sendo estudados na lista? Então, são os dois que geralmente usam para pressão, né? Que é os inibidores da ECA, que eu acho que o mais conhecido aí é o captopril e enalapril, os BRAS, né, que a gente chama, que o mais conhecido aí é o losartan, e que a gente também usa em paciente diabético em algumas situações, né, mas são medicamentos para pressão. E o medicamento para diabetes, mais especificamente, Opa, deu uma travadinha aqui na a sociedade foi doutora. bem... Aonde você Deu parou? uma travadinha, doutora. Deu uma travadinha aqui na transmissão. Volta só um pouquinho. Você vai falando dos nomes dos remédios, eu ouvi a primeira parte, a segunda já começou a rodar aqui para mim. Então, voltando, os inibidores da ECA, né, que o pessoal mais conhece é o captopril e enalapril, os BRAS, né, que é o losartan, que são remédios para pressão, mas a gente usa no diabético em algumas situações, né, e medicamento específico para o diabetes, a pioglitazona, né, que é uma glitazona, mas a sociedade foi bem enfática em dizer, existe uma possibilidade de um risco pior do paciente se ele está tomando, mas o risco é infinitamente maior se ele parar de tomar. Então, o Ah, que tá. a sociedade tem dito, a Sociedade Brasileira de Diabetes não, se você não tiver acesso ao seu médico, se você não tiver como mudar esse remédio, o risco de você parar o remédio e com isso piorar o diabetes é muito maior do que uma possibilidade. Peraí, que passou a moto. Uma possibilidade de risco você tomando remédio. Então, se você está com medo, não pare. Tente conversar com o médico e trocar. Vai ser muito pior você parar do que você continuar tomando esse remédio. Entendi. A gente está num momento complicado em relação a isso, porque por conta desse risco de você se contaminar fora e também das pessoas indo para o hospital, você está com sua medicação, continua com ela, tá? Com uma gripinha, toma um antigripal. Então as pessoas estão muito inseguras a respeito disso, né? Não estou me sentindo bem, paro, continuo. Então a sua orientação é continue com a medicação, independente de como Não você é só está se minha, sentindo não. naquele momento. Essa não é só minha, não. Foi a Sociedade Brasileira de Diabetes que falou: continue a medicação. Tá certo. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Ainda temos alguns minutos. Vamos seguindo aqui. E a gente tem ouvido falar bastante, doutora, sobre a questão da vitamina D, que existe aí um estudo dizendo que as pessoas mais vulneráveis, que estão contraindo mais o vírus ou evoluindo a doença, estão com a vitamina D
baixa. O que você diz para a gente sobre isso? Então, semana passada saiu um estudo da Universidade de Turim, na Itália, e é um estudo observacional, né? Então, o que que é isso daí? Eles olharam os pacientes que tiveram formas graves, né, do Covid-19 e foram ver a vitamina D. A vitamina D estava baixa. Mas esse estudo, ele tem a possibilidade de um viés. Por quê? Porque a gente estava saindo de um inverno na Itália, então que a Uhum. exposição solar era bem menor. Então, do mesmo jeito que esses medicamentos que a gente estava conversando, é uma possibilidade que eles piorem a evolução do quadro do Covid, isso também é uma possibilidade que uma vitamina D baixa também prejudique. A vitamina D é considerada um hormônio e a falta dela com certeza prejudica o sistema imune. Então, ela baixa vai prejudicar. Agora, você dizer que só porque o paciente tem a vitamina D baixa, ele evoluiu para uma forma grave, ainda acho que é um pouquinho precoce. Mas Tá, tá. dentro daquelas recomendações, tomar um pouco de sol ou dosar a vitamina D, e se ela estiver baixa, fazer a reposição correta, é uma dica, não só agora, como em todas as situações, né? Porque a vitamina D, Sim. ela tem muitas influências no nosso organismo, não é só agora nessa epidemia aí do coronavírus. Entendi. Tem tido bastante comentários, bastante estudos sobre isso, né? Uma coisa que é relativamente recente, né? E a gente ouve falar que aqui no Brasil, que a gente tem tanto sol, também tem tantas pessoas, né, com a vitamina D baixa, né? Vou te dar um dado. Eu tenho mais de 50% dos meus pacientes que estão com a vitamina D baixa. Em Que curioso, Indaiatuba, né? que tem um só. Porque, assim, para a formação de vitamina D, tem algumas coisas. A gente precisa ter uma certa exposição solar. Se tiver com filtro solar, ele não faz. Então, a maioria das pessoas está ou com insufilme no carro, também não tem produção de vitamina D. Se a gente tiver com roupa, com camiseta, sem a pele exposta, não vai fazer a vitamina D. Então, tem várias Uhum. coisas que a gente acha que a gente está. Tem até paciente meu que fala assim, mas eu vivo o dia inteiro do sol. Mas ele fica de massa, né, de De chapéu, boné, de boné, filtro. luva, camiseta de manga comprida, não vai fazer a vitamina D necessária. De novo, é aquele confronto de informações que o público leigo fica, acho que, meio confuso, porque o medo de tomar sol e ter o câncer de pele, aí todo mundo se empapuça de filtro solar. E Não, aí começa a não. ele é um medo excelente, porque realmente o Sim, risco de câncer de pele é grave. Então tem que tomar sol 15 minutos num horário que, né? Então não é para você ficar o dia inteiro no sol e ter câncer de pele. A lógico. gente quer uma quantidade para fazer a vitamina D e pronto. Exatamente, exatamente. Muito bom. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Só um minutinho. Peraí. Não, por enquanto não. Não temos mais perguntas. Bom, doutora, a senhora tem tido, não vou te chamar de senhora, você tem tido mais procura nesse período aqui, depois que começou essa coisa da pandemia, de pacientes com diabetes preocupados, eles estão te procurando mais que o habitual? Como que é? Isso me deixa até feliz até, porque tenho vários pacientes que agora estão ficando mais preocupados, né? E com esse negócio de se controlar o diabetes, ele com certeza vai ter um risco menor de evoluir para forma grave, então eles estão mais preocupados. E aí eles vêm no consultório, porque eu estou atendendo menos do que o normal, mas eu estou tendo que atender esses pacientes, principalmente porque eu acho que eu vindo e compensando, né, os pacientes, eles vão ter menos risco do que se eles ficarem na rua sem uma orientação correta, né? Sim, sim. Então, aí quando você vem e você fala, olha, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, vamos fazer um pouco de atividade física, vamos melhorar essa alimentação, eles estão aderindo. Então, é uma coisa que eu estou ficando feliz. E é o que a gente falou, né? Se isso daí se tornar um hábito e entrar, né, como uma via direta no sistema, né? E Nossa, vai levar ser mágico. se virar uma coisa automática e virar isso aí pro resto da vida, vai ser ótimo. Então, são males que estão vindo para bem em relação ao coronavírus, né? Tá. E, doutora, você tem feito atendimentos assim com câmera, com vídeo? Como é que tá isso? Porque tem alguns pacientes que já são mais idosos, a gente está pedindo para não sair muito de casa. Você aderiu a essa parte aí ou ainda não? Então, eu aderi. Eu tenho alguns atendimentos que eu estou conseguindo fazer por Skype. Tem alguns pacientes que eu estou pedindo para vir algum representante da família que não seja de risco, então não vem mais de um paciente. Quando vier, vem só um, então às vezes vem o filho da paciente, vem o neto, que às vezes, até quando ela vinha na consulta, às vezes meus pacientes mais idosos, eles já não vinham sozinhos, né? Porque às vezes a compreensão não é Sim. tão
Sim. completa. Então, que ela não venha, que ela fique em casa, que esse paciente venha, eu estou usando máscara, eles estão usando máscara. Assim, tem 1 milhão de álcool gel aqui no hospital, né? Tomar banho. É, tomando banho de álcool gel. E aí eu consigo orientar esse familiar a passar a orientação para esse paciente que geralmente é de risco, né? Beleza, que ótimo. Eu acho que é um recurso importante nesse momento, mais do que nunca, né? Há quem diga que depois desse evento que nós estamos vivendo, essa pandemia, o mundo não será o mesmo, né? Porque nós estamos tendo quase que ser obrigadas a pensar em alternativas. Então, algumas pessoas do comércio que pensavam em, quem sabe, colocar um delivery, está tendo que colocar agora, né? Então, algumas mudanças vão acontecer, né? Então, de Eu tenho repente, uma essa dúvida. coisa. Eu que pensei, jamais em tempo algum vou falar na internet, é a minha segunda live. Aí, ó! Que maravilha, tá vendo? E essa é uma live bem sucedida da semana passada, foi meio complicada. Mas que ótimo. Bom, a gente não tem mais perguntas nesse momento. Se você tiver alguma pergunta, ainda pode colocar aí que dá tempo da gente responder. Para quem entrou agora, os mais recentes aí que entraram na live, nós estamos com a doutora Lígia Pessoa, ela é médica endocrinologista, e está respondendo ao nosso tema. Tenho diabetes, o que eu preciso fazer? É um especial sobre o coronavírus que eu e a Sandra, né, da página Chega de Medo e Ansiedade, estamos fazendo nesse período aqui algumas lives, e a doutora Lígia, muito gentilmente, muito generosamente, está aqui respondendo as nossas perguntas e as suas perguntas também. Então, se você tiver uma pergunta, pode deixar aí para a gente responder, né, doutora? A gente tem mais uns minutinhos aí, deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Temos ainda uns 10 minutinhos se surgir mais alguma pergunta. Bom, enquanto isso, as minhas perguntas aqui terminaram. Tem mais alguma coisa que não, a gente não falou aqui, que você sente que seria legal você passar para as pessoas? Uma mensagem importante que a gente não falou? Opa, deu uma travadinha? Deu Voltou uma já. travada, voltou, né? Então, eu acho que muita gente tem perguntado se o diabético é o principal fator de risco, e o que a gente tem visto, pelo menos no Brasil, é que dos pacientes que foram a óbito, a maioria são cardiopatas, né? Ah, Então, tá. diabetes está. Tem horas que está em segundo, tem horas que está em terceiro. Então, os pacientes com problema cardíaco também têm que ter bastante cuidado nessa fase. E, assim, não sou cardiologista, longe de vir querer me intrometer aí nessa área, mas eu tenho certeza que se eles fizerem a dieta, né, com pouco sal, fizerem as restrições necessárias que os médicos passaram para eles e tomar o remédio direito, que é uma coisa que a gente parece que é brincadeira, mas muitos pacientes nossos não tomam o remédio direito como foi prescrito, eles tomam quanto eles acham que é necessário, né? Pois é, né? Então, fazendo isso daí direito, tanto o diabetes, quanto o hipertenso, quanto o cardiopata, vai ficar mais compensado, e se por acaso ele adquirir o vírus, vai ser uma forma mais leve, né? Certo. Então fica uma dica aí também para quem é cardiopata, né? Vamos colocar aí também. Doutora, tem uma pergunta aqui da Ana. O uso da fruta depois do almoço pode provocar a diabetes? E uma outra pergunta: a hereditariedade é um fator de risco realmente? Então, o uso da fruta não pode provocar o diabetes, né? Aliás, o que a gente sempre recomenda é que seja ingerida a fruta e jamais um suco de fruta, por exemplo, né? Porque uma fruta, o que eu falei, ela tem as fibras, ela tem um índice glicêmico que a gente chama muito menor do que, por exemplo, um suco em que vai muitas frutas, então tem muita frutose, né? E então se você fizer uma fruta, né? Se você fizer a ingestão de apenas uma fruta, isso é saudável, e jamais, em tempo algum, isso vai provocar um diabetes. Agora, se você tiver um Uhum. fator de risco, às vezes você já tem uma glicemia alterada e faz uso de muita fruta, aí pode ser que você venha desenvolver o diabetes, mas não só por isso, só esse fator isolado. Agora, hereditariedade, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, que tem gente que fala, minha avó teve, mas minha avó teve porque era idade. Não, hereditariedade no tipo 2 é um grande fator de risco. Então, assim, se tem alguém da família, você já vai ter um fator de risco. Então você tente tirar os outros, que é sedentariedade e excesso de peso. Então, quanto menos fatores de risco você tiver, menos chance de você ficar diabético. E acho que isso é importante a gente lembrar, né? Não é porque você tem diabetes, é um caso perdido, você tem que abandonar tudo. Pelo contrário, precisa se cuidar para ficar o mais possível dentro de um estado saudável, né?
né? Porque é o que eu falo para todo paciente, o risco do diabetes nem é o diabetes em si, são as complicações que ele traz. E geralmente essas complicações vêm mais ou menos uns 10 anos depois que você adquire o diabetes, né? Então, quanto mais você se controlar, mais tarde essas complicações vão aparecer, se aparecerem. Então, se você tem diabetes, é mais um motivo para você se cuidar, e não, agora já tenho, né, desencanar. Exatamente. Bom, muito bem. Acho que agora sim está quase dando o nosso tempo. Doutora, eu estou muito feliz, né, de ter agora sim, né, falado com você pessoalmente, né? A gente está aqui numa situação virtual. Estou encantada com a sua postura, com a sua simpatia. Muito obrigada por você ter cedido para a gente parte do seu tempo, né? Já pela segunda vez, né? A live da semana passada, para quem não ouviu ainda sobre isso, ela não rodou, a live ficou caindo, acho que foram 10 tombos, né, que a live tomou semana passada. E agora hoje, graças a Deus, a coisa fluiu bem bonitinha, a gente teve pequeninos travamentos aí. Essa live ela vai ficar 24 horas no nosso Stories, aqui no Stories da nossa página. Provavelmente a gente vai baixá-la e vai depois colocá-la lá no YouTube, em outros canais, para você assistir em outro momento, se você chegou agora e não conseguiu assistir. E a gente pede sempre que você deixe seus comentários, que você compartilhe, que você deixe a sua curtida. E eu vou deixar uns minutinhos agora para a doutora se despedir da gente, deixar suas últimas palavras, palavras finais da nossa live. Não, eu queria agradecer aí o convite seu e da Sandra, né? Queria agradecer todo mundo que ficou, tem bastante gente que ficou o tempo inteiro aqui ouvindo a live, né? E que se foi o que você falou, se cada um puder fazer a sua parte e falar, porque todo mundo conhece alguém diabético, né? Acho que não tem uma pessoa que não tem um vizinho, um amigo, um familiar. Então, se puder passar algumas dessas dicas, tanto as de fique mais calmo quanto de como melhorar, a gente já fica feliz, né? Com certeza, com certeza. É isso, tem o pessoal está agradecendo, disse que foi muito boa a live, que foi muito esclarecedora, tá cheio de comentários aqui. Pessoal, vamos mandar um pouco de coraçõezinhos aí para a doutora Lígia, que foi tão bacana com a gente, tão generosa. Eu quero fazer um print da tela. Vamos ficar aqui um pouquinho paradinho aqui para ver se eu consigo printar a nossa tela. Fazer um sorriso. Vamos ver se foi. Opa, acho que foi. Depois a gente manda para você também, viu, doutora? Gente, nós estamos terminando a live de hoje, agradecendo mais uma vez. Não sei, talvez mais para frente um pouquinho, se você tiver aí com outro. Tá aí, ó, tem gente já pedindo. Eu ia falar, volte com outros temas da endocrinologia. Amou, né? Ela amou, a Ana está dizendo. Então, de repente, se a gente tiver algum outro assunto, algum outro tema, e você estiver disponível, você é bem-vinda. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade. E vamos lá, né? Vamos terminar a nossa live com aquele nosso lema. Deixa eu agradecer também você que ficou com a gente aí até o final, você que nos acompanhou. Nós somos gratas por você estar aí, também por você compartilhar esse trabalho. Eu e a Sandra, e agora a doutora Lígia está na nossa vibe também, estamos aqui para te ajudar a trabalhar a sua ansiedade. A doutora Lígia trazendo essa parte do diabetes, né, que é a especialidade dela. Então, juntos somos mais fortes. Essa é a hashtag que está mais tendo sucesso por aí e a gente concorda com isso. Quando nós nos unimos pelo mesmo ideal, numa condição dessa em que todos estamos vivendo, certamente nós vamos alcançar o sucesso do outro lado, né, doutora? Obrigada, Mauricéia também está agradecendo, a live foi maravilhosa, gratidão. E vamos lá, nos despedindo com aquele lema que eu sempre falo com a Sandra. Sabe qual é? Foca no que funciona. Isso. Então vamos lá. 1, 2, 3 e foca no que funciona. Um beijo, doutora. Até mais. Beijo, tchau. Tchau. Bom, e para vocês também, muito obrigada. Nós estamos terminando. Compartilha a nossa live e continua com a gente. Foca no que funciona. Bye, bye.